Olá pessoal, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. É uma grande alegria estar aqui para pregar a poderosa palavra de Deus, a palavra que transforma, que renova, que restaura, que nos edifica, que nos faz novas criaturas segundo o coração de Deus. Eu venho aqui nesse vídeo para refletir sobre um determinado assunto para vocês. Já tem um tempo que eu estou pensando sobre isso. E hoje eu gostaria de expor o meu pensamento para vocês, né, que é algo hiper, mega importante. Né? Veja bem, por onde eu vou, seja qual for o lugar, eu vou com um crucificado. Eu vou com um crucifixo no pescoço. Né? Não tenho medo de ser perseguido, literalmente. E vira e mexe eu deparo com pessoas dizendo assim: por que tu carrega um crucifixo no pescoço? Por que você faz isso? Jesus já largou a cruz, Jesus já ressuscitou, Jesus está vivo e vive entre nós. São principalmente os irmãos protestantes que dizem isso. Claro, tem alguns católicos também, ignorantes, que têm essa inclinação. Né? Mas eu não vim aqui falar mal de ninguém, eu só quero esclarecer os fatos. Né? Eu só quero aqui dizer a verdade. A palavra de Deus vai nos dizer, em João 8, no capítulo 8, no versículo 32, vai dizer assim: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. Nosso Senhor disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então eu quero esclarecer os fatos para vocês, né? Para que vocês possam reconhecer a verdade, e a verdade, consequentemente, vos libertará. Né? Por que eu ando com crucificado? Porque eu quero imitar a Cristo. Né? Paulo já dizia: eu prego Cristo crucificado. Loucura para os judeus, loucura para os pagãos, loucura para os ímpios. Né? Paulo tinha exortado a igreja de Corinto, né? Tinha orientado, norteado, mas com o decorrer do tempo eles pararam de pregar Cristo crucificado. Né? Pararam de aceitar, de abraçar o sofrimento. Era uma igreja cheia de dons, falava em línguas, fazia milagres, prodígios, mas infelizmente esqueceu do principal. Essa é a verdade. Né? Gente, nós temos que entender uma coisa: se eu quero ser um bom cristão, se eu quero ser um cristão legítimo, um cristão verdadeiro, eu tenho que abraçar a cruz, eu tenho que abraçar o sofrimento. Não tem como ser um cristão verdadeiro, sem abraçar o sofrimento. O próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Para mim seguir Jesus, ser um seguidor legítimo, verdadeiro, eu tenho que abraçar o sofrimento, eu tenho que abdicar das minhas paixões carnais. Tem igreja aí que está com um slogan lá, com uma plaquinha lá na frente: venha para cá e pare de sofrer. Eu reconheço, eu desconheço esse tipo de cristianismo. Como assim, pare de crescer, pare de sofrer? Então, é do Satanás, ué? Porque se eu quero de fato seguir a Jesus, se eu quero de fato caminhar com Jesus, caminhar no caminho do Senhor, eu tenho que ir para o lado mais difícil, o lado da renúncia. Eu tenho que passar pela porta estreita, eu não posso passar pela porta larga. O caminho do Senhor é caminho de ladeira, subida, né? É uma labuta tremenda. E muitos, infelizmente, se perderam no meio do caminho, só quer bonança, só quer conforto, só quer ficar no comodismo e ainda acham que estão no caminho do Senhor. Eu tenho que comer do melhor dessa terra, eu tenho que desfrutar das melhores coisas dessa terra. Não, irmão. Se eu quero ser um bom cristão, eu tenho que abraçar a cruz, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que procurar ser o menor.
né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ficar lá na frente da fila, que volte lá para o final. O caminho do Senhor é o contrário desse caminho deste mundo, né? O caminho do mundo, o caminho de Satanás é o caminho que você pode fazer tudo. Você pode tudo, né? Só basta querer, você pode tudo. E o caminho de Cristo, você não pode fazer tudo. Você tem que ficar debaixo da autoridade, né? Você tem que ficar, seja qualquer autoridade constituída pelo homem, você tem que obedecer. Claro que você não pode obedecer àquela que está explicitamente contrariando a vontade de Deus, né? Precisa ter um pouco de discernimento com relação a isso, né? Mas se eu quero seguir o Senhor, eu tenho que ser obediente, né? Eu tenho que renunciar a essas paixões carnais, né? Paulo vai dizer que a carne nunca, em hipótese alguma, vai agradar a Deus. São João da Cruz vai dizer que nós temos 3 inimigos. O primeiro de todos, o pior de todos, o número 1 é a nossa carne, a nossa vontade. O segundo é Satanás e o terceiro é o mundo, né? Não dá para seguir Cristo na bonança, né? Com essa vida de moleza, não dá, infelizmente não dá. Isso tem que ficar bem claro na tua cabeça, né? O caminho do Senhor é estreito, é dificultoso. Eu tenho que abraçar a minha cruz, né? Agora, o caminho de Satanás, não, eu posso fazer tudo, né? Paulo vai dizer assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai agradar a Deus, né? Isso tem que ficar bem claro. E eu tenho que olhar para o crucificado e refletir, ter uma expansão de consciência e refletir: puxa vida, ele sofreu por mim, ele pagou um alto preço por mim, ele derramou a sua última gota de sangue por mim, para que eu possa ter a possibilidade de um dia ir para o céu. Ele carregou sobre si os meus pecados, as minhas misérias, para que eu possa ter a possibilidade de ir para o céu. E eu também tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar às minhas vontades. Ele tem que ser o meu espelho, o meu objetivo. Eu tenho que ser outro Cristo aqui na terra, né? Mas quando é que você vai ser, vai ressuscitar? Quando é que você vai largar a cruz? Quando é que você não vai precisar mais quando é que você não vai precisar mais abraçar a cruz? Quando é que você vai poder soltar a cruz? Quando chegar um momento que não é para ter mais sofrimento, agora é só bonança, né? Agora é só pudim no leite, pudim no colo de Nossa Senhora. Quando é que vai acontecer isso? Quando eu estiver no céu, é lá que eu vou receber a coroa da vitória? Aqui é dificuldade. Eu tenho que entender isso. Se eu quero ter uma alma forte, que aguente os desabonos, as dificuldades da vida, eu tenho que abraçar a cruz, né? Se eu abraço o sofrimento, pode vir tribulação, pode vir vale, pode vir perseguição, eu vou aguentar porque eu abracei a cruz, eu entendi o meu papel de cristão, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficava horas e horas no monte orando. Mas para que ele fazia isso? Sendo que ele era o próprio Deus. Eu não tinha necessidade de fazer isso. Mas por que ele fazia isso? Ele fazia isso para deixar um exemplo para nós, para dizer assim, ó, vocês também têm que orar. Se vocês não orarem, vocês não vão aguentar, né? Nós temos que desconfiar de nós mesmos e confiar em Cristo. A minha confiança, a minha esperança tem que estar em Cristo, né? Eu não sou aqui da terra. Eu estou vivendo aqui no mundo, mas eu não sou aqui do mundo, né? Eu estou carregando uma cruz, eu estou subindo ladeira, eu estou passando por caminho cheio de espinhos, cheio de pedra. Eu estou ouvindo muitas coisas falsas sobre mim, mas eu não vou largar a cruz, porque aqui não é local de colônia de férias. Aqui não é local de viver no bem bom, é lá no céu, se eu ter a graça de chegar no céu. É tudo graça de Deus, né? Eu não mereço o céu, mas eu tenho que lutar por ele, né? Que história é essa de largar o crucificado? Eu tenho que olhar para ele
e refletir, puxa vida, ele pagou um alto preço por mim. Ele foi igual a mim, igual ao homem em tudo, exceto no pecado. Opa! Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Se tantos santos da igreja aí conseguiram, eu também tenho que conseguir, né? Olha para os apóstolos, tantos que falharam. Paulo mesmo, Pedro mesmo, que teve tanto, machucou Jesus tanto, mas depois que foi batizado no Espírito Santo, depois que suas escamas, os seus olhos caíram, aí eles viveram, Paulo e tantos outros, viveram o que Jesus quis de fato que eles vivessem, né? Eles apanhavam e depois daquela surra, eles saíam glorificando a Deus, sorrindo, puxa vida, nós apanhamos por Cristo. E essa geração hoje, infelizmente, estão dizendo assim, não é para você sofrer. Não seguir Jesus não é tudo isso, não precisa fazer tudo isso. Você não precisa cobrar tanto de você, né? Jesus já ressuscitou. E outros têm a cara de pau de mais além no campo da mentira e da falsidade, dizendo, opa, se Jesus pagou um alto preço por nós, se Jesus morreu na cruz por nós, se Jesus ressuscitou, agora todos nós vamos para o céu. A dívida com Satanás foi paga? Não, irmãos. Se tem alguém, se tu frequenta uma igreja e o teu líder diz isso para tu, fuja dessa igreja, pelo amor de Deus, né? Eu acho que vocês compreenderam a mensagem, né? Jesus ressuscitou de fato. Jesus largou a cruz. Mas nós também temos que ser outro Cristo. Nós ainda estamos crucificados, né? Nós ainda estamos sofrendo. Nós só vamos parar de sofrer. Nós só vamos ter a felicidade plena. Não vai ter mais dor, não vai ter mais choro quando nós estivermos lá no céu. Então todo dia eu tenho que refletir diante da cruz. Essa cruz aqui é para me refletir e ter uma expansão de consciência e perceber que local que eu devo habitar no campo da fé, né? Não é colônias de férias, não. Isso tem que ficar bem claro, né? Não é viver no bem bom, não. Eu tenho que abraçar a cruz. Então é isso, forte abraço, que o amor de Maria e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Uma boa noite.